uma entrevista com a doutora Luanda Sakaguchi, mastologista. O FDA, um órgão norte-americano responsável pelo controle de alimentos e medicamentos nos Estados Unidos, realizou uma pesquisa e revelou que um raro tipo de câncer ligado ao implante de prótese mamária foi associado a 12 mortes, sendo 9 nos Estados Unidos e outras 3 na Austrália. A doutora Luanda Sakaguchi atende na Clínica Amo, mastologista, e conversa conosco agora sobre este assunto. As pessoas têm motivo para se preocupar, doutora Luanda? Primeiro, mais uma vez, agradeço a oportunidade de a gente estar aqui conversando, esclarecendo algumas dúvidas. Então, o Brasil, ele é um país, Léo, que tem uma incidência muito grande de pacientes que fazem cirurgia plástica com objetivo estético, tá? A gente comanda, inclusive, não só, a gente tem excelentes cirurgiões, técnicas criadas por brasileiros para colocação de silicone, incisões. Então, o número de pessoas que faz cirurgia plástica de forma estética é muito grande no Brasil. Essa notícia choca sempre porque hoje, de uma forma geral, entre aspas, está banalizado o número de pessoas que faz o silicone. Então, você pensar que a gente pode ter um câncer gerado por um silicone, isso gera um medo e um pavor numa população que é grande no Brasil, né? Usuárias de silicone. O que a gente viu? Na verdade, saiu agora recente falando de 9 até 12 mortes, 9 mortes, se eu não me engano, nos Estados Unidos e 3 mortes na Austrália, se eu não me engano. Esse tipo de câncer, na verdade, eles viram que não é um câncer de mama, é um linfoma, ele chama linfoma de grandes células, é um linfoma associado à prótese. A prótese, na verdade, percebeu-se que a gente tem a prótese lisa e a prótese texturizada. A prótese texturizada é aquela prótese que tem como se fossem asperezas ao redor. Então, parece ter uma relação maior desse tipo de prótese, que tem essa textura. Então, parece que a resposta inflamatória ao redor dessa prótese, né, gera nodulações, irregularidade, e essa região ao redor parece formar esse linfoma. Então, não é um tipo de câncer de mama propriamente dito, mas é um tipo de linfoma que é também um câncer, por certo? Conta da prótese, né? Porque a primeira associação, os mitos existem, na verdade, em cima da mama, né? Exatamente onde o pessoal vai colocar ali o silicone. Agora, indo para essa questão, em algum momento pode ou provocar ou acelerar, ou tem alguma ligação, silicone, câncer de mama? Antigamente se pensava o seguinte: eu coloco o silicone, eu tenho mais dificuldade de ver, né, a mama, propriamente dita, a glândula, o que dificultaria o diagnóstico do câncer de mama. O que a gente vê? Na verdade, a colocação da prótese, ela pode ser atrás da glândula mamária ou atrás da musculatura peitoral. Quando a gente coloca a prótese atrás do músculo peitoral, eu visualizo muito melhor a minha glândula mamária. Então, esse é um aspecto melhor para nós mastologistas. É melhor ter uma prótese atrás da musculatura. Assim como hoje a gente já tem métodos de imagem muito bons que a gente consegue deslocar a prótese tanto na mamografia, né, fazendo um ultrassom também muito bom e eventualmente uma ressonância, que eu consigo ver de forma tranquila a glândula mamária. Então, esse medo em relação a ter prótese e não diagnosticar um câncer é um medo que meio que caiu por terra, porque a gente tem métodos de imagem efetivos para visualizar, mas é importante de fato que é melhor que essa prótese esteja atrás do músculo peitoral. Agora, o pensamento contrário, né, de que ele poderia ajudar a evitar. Aí, pegando um caso como o da atriz famosa Angelina Jolie, que tirou, até pelo histórico, né, da sua família, e a pergunta é recomendável o que ela fez, né, fazer, se eu não me engano, retirou por completo os seios e substituiu por prótese? Na verdade, o que acontece? É bom a gente deixar aqui claro, porque a população leiga tem o entendimento que eu vou tirar minha mama, vou botar uma prótese, tirando minha mama eu protejo contra o câncer de mama. Na verdade, isso de fato existe naquelas pacientes que tenham predisposição genética. A Angelina Jolie tem uma mutação genética comprovada, ela fez um exame que comprova que ela é mutada por um gene chamado BRCA, e com isso ela tem uma chance na vida dela que pode chegar a mais de 80% de ter câncer de mama e em torno de 65% até 70% de câncer de ovário. Então, nessas pacientes, né, você precisa, ou naquelas pacientes que eu tenho 2, 3 parentes de primeiro, segundo grau com câncer de mama, principalmente
principalmente jovens, eu posso ter um risco importante de ter uma mutação genética. Nessas pacientes, sim, a gente tem indicação de retirar a glândula mamária. A prótese, ela vem não como uma medida preventiva, ela vem como uma forma estética para que eu não mutile uma paciente que não tem um câncer e que ela fique sem mamas, sem nada, né? Então, a prótese, ela não vem como uma medida protetora, né? Ela vem como estética. A gente vai tirar a glândula, a medida protetora é tirar a glândula, porque quem vai produzir o câncer é a glândula. Eu tirando a glândula, colocando a prótese, eu vou fazer com que a mulher, teoricamente, mantenha o aspecto estético de ter mama, mas eu não tenho a glândula que confere o risco de câncer, entendeu? Bom, agora, já que a gente está falando de mama, muita gente tem a dúvida também em relação à amamentação, né? Influencia? É recomendável, tipo assim, a senhora diria para quem está planejando ter um filho, deixar para fazer o implante, se quiser, depois? Na verdade é o seguinte, a cirurgia mamária, ela pode prejudicar, principalmente quando a gente mexe atrás do bico do peito, né, dos ductos mamários, na possibilidade de amamentação. É incomum com prótese, é muito mais comum você ter dificuldade na amamentação naquelas pacientes que fazem uma mamoplastia redutora, ou seja, aquela paciente que eu tenho uma mama muito grande, eu quero reduzir. Eu mexo muito mais na composição, né, da parte do mamilo, então aí eu tenho mais dificuldade. Já a prótese, na sua grande maioria das vezes, a gente coloca a prótese ou por uma incisão na axila ou por uma incisão no sulco, né, que é nessa região abaixo do peito, eventualmente na região da areola. Quando eu mexo na areola, eu tenho mais dificuldade de uma amamentação futura, mas como na maioria das vezes a gente não mexe diretamente na areola, esse risco futuro de amamentação é menor. Porém, o que a gente fala? Eu sempre falo para as minhas pacientes o seguinte: se ela é jovem, ela quer amamentar e ela quer ter filho próximo e a imagem corporal dela não está incomodando ela de forma a mudar a sua qualidade de vida, eu acho que vale a pena esperar. Por quê? Porque a gravidez, ela modifica o corpo da mulher, faz com que a mulher tenha um excesso de mama, eventualmente de pele, de flacidez, e fazer uma cirurgia antes e depois da amamentação, você pode ter um excesso de pele, uma flacidez e uma insatisfação depois, e você ser submetida novamente a um outro procedimento estético. O que a gente sabe que, por mais que esteja banalizada essas cirurgias no Brasil, toda cirurgia tem risco, né? Tem risco, possíveis complicações. Então, assim, se a paciente quer ter filho recente, eu acho que vale a pena ela ter filho, amamentar, né? Fazer com que a natureza haja, a partir daí ela resolve realmente modificar esteticamente para ela ficar satisfeita, para não precisar futuramente de uma nova correção. Bom, doutora, vocês aqui da Clínica têm essa preocupação o ano inteiro, né? Não apenas no Outubro Rosa, e esse alerta que vocês fazem. De quando em quando é ideal fazer os exames? Isso muda de acordo com a idade? Isso muda de acordo com o histórico familiar? Ou tem um prazo que a senhora considera que ideal para todo mundo seguir? Não, é o seguinte, na verdade a avaliação mamária ela deve ser iniciada na mulher a partir dos 20 anos. Essas recomendações que eu estou falando para vocês são recomendações da Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, a partir dos 20 anos, toda mulher deve fazer uma ultrassom de mama anual, tá? A partir dos 40, na verdade, entre 35 e 40, ela deve fazer uma mamografia e a partir dos 40, mamografia anual. Eventualmente, a gente vai associar a mamografia e ultrassom a partir dos 40 anualmente. Isso vai depender também do tipo de composição da mama da paciente. Em relação isso é a população habitual, ou seja, uma família que não tenha nenhum caso de câncer de mama. Naquelas pacientes que têm um histórico familiar mais importante, ou seja, eu tenho um parente de primeiro grau, mãe, irmão, filha com câncer de mama, ou 2 parentes de segundo grau, que a gente já considera, ou principalmente quando são parentes antes da menopausa, eu tenho que investigar essa paciente um pouco mais de forma profunda e mais cautelosa. Então, geralmente 10 anos antes do acometimento do parente. Então, vamos supor, se eu tenho uma irmã que teve um câncer de mama com 35 anos, eu vou começar a fazer rastreamento a partir dos 25, ou seja, 10 anos antes do acometimento do meu parente de primeiro grau, entendeu? Bom, então, só reforçando, eu quero aqui agradecer a doutora Rolando, que está sempre aqui na Clínica Amo, esses cuidados, né? E também, lógico, né? Se apalpar, que é importante, né? Não, com certeza. Eu acho que a primeira coisa é se conhecer, procurar assistência médica, estar sempre ligada. E assim,
a gente falou aqui em relação ao câncer. Então, eu acho que é bom a gente também, em relação ao câncer relacionado à prótese, eu acho que essas notícias, elas acabam alardeando muito e deixando a população muito preocupada. O FDA, que é na verdade, a instituição americana que faz, assim, liberação de medicação, prótese, etc., ela não orienta que todas as pacientes que tenham prótese, elas tirem suas próteses porque elas têm esse risco teórico, né, de linfoma, porque ainda é um risco raro, né? Pelo montante de pacientes que têm prótese, você ter 9, 12 casos de morte é um montante pequeno. O que é que se orienta? Se orienta que se tenha cuidado, tá? Com o tipo de cirurgia, que se pense bastante antes de fazer a cirurgia, eventualmente que naquelas pacientes que já têm as suas próteses, elas estejam assintomáticas, façam o segmento e o acompanhamento, mas não necessariamente que quem tem prótese, principalmente texturizada, tire sua prótese, mas se deve acompanhar, para a gente também não estar aqui falando e a paciente está achando, não, eu vou ter um linfoma. Então, de fato, não significa que ela vai ter. Existe um risco e se está estudando justamente para que futuramente essas próteses que têm maior associação com linfoma, elas deixem de ser fabricadas.